já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Cremos e confessamos que o Antigo e o Novo Testamento, em suas respectivas línguas originais, sendo diretamente inspirados por Deus e por seu singular cuidado e providência, conservados puros ao longo de todos os séculos, são, portanto, autênticos. Sendo assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como recurso final. Visto, porém, que essas línguas originais não são conhecidas a todo o povo de Deus, o qual tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e pesquisá-las, esses livros, portanto, têm de ser traduzidos para a língua comum de cada povo onde chegam, a fim de que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, adorem a Deus de uma maneira aceitável e pela paciência e pela consolação das Escrituras tenham esperança. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura, e, portanto, quando houver alguma questão acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, a mesma deve ser estudada e elucidada por outros textos que falem mais claramente. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, todos os decretos de concílios, opiniões de escritores, doutrinas de homens e experiências particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos descansar, não pode ser outro senão a Escritura Sagrada entregue pelo Espírito Santo. Nesta Escritura, assim entregue, a nossa fé finalmente se resolve. Está no ar, mais uma vez, nosso programa evangélico, A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no conjunto Ernesto Geisel, vizinho ao Senec, cujo pastor titular é o reverendo Eudes Lopes Cavalcante, que já se encontra aqui nos estudos e que daqui a pouco estará ministrando mais um belo estudo bíblico sobre um dos livros da Bíblia. E também é uma produção da Secretaria de Missões da nossa igreja, cujo representante está aqui, o nosso irmão diácono Nivaldo. E nada melhor do que começarmos orando, não é? Por isso pedimos a todos os ouvintes da CPAD 96 FM, né, .1, que estejam sintonizados conosco até aproximadamente 1h da tarde, porque com certeza Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração. Também queremos dar uma saudação inicial para todos os amados irmãos da nossa igreja, ali no Geisel, e congregações filiadas. Vamos começar adorando, né, orando com o nosso diácono Nivaldo, e logo em seguida ouvindo o belo hino de louvor a Deus. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Nós invocamos o teu nome nesta hora, te pedimos a tua proteção para a continuidade deste trabalho, que tem um grande alcance, Senhor, na vida daqueles que realmente necessitam de ti. Nós te pedimos que tu seja com aquele que vai pregar, que vai dirigir a palavra aos corações necessitados. E que através disto, Senhor, da tua palavra, o teu nome possa ser altamente glorificado por meio deste programa e de tantos quanto faz o mesmo. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Acontecerá.
porque entristece o teu coração. Se a vitória é certa, passa o vento e chuva. teu reino é para sempre.
és santo, soberano Salvador. Já sentimos tua presença neste templo, já sentimos teu A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Acabamos de ouvir na voz de Chico Carvalhais a bela canção que tem por título Tu és Santo, e queremos dedicar a mesma aos nossos amados ouvintes lá da Casa da Acolhida, no bairro dos Estados. E queremos, inclusive, lembrar que logo mais, a partir das 15 horas, se Deus assim permitir, estaremos aí nos reencontrando novamente com vocês. Um abraço especial para os educadores, Lourdes Medeiros, Eugênia, Carmen, Letícia e todos os nossos amados irmãos e amigos aí, o Elias, o Severino e companhia, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Também queremos mandar aqui um abraço todo especial para os nossos ouvintes de cadeira cativa, que sempre estão na escuta do programa e pedem aquele alô. Queremos aqui mandar o nosso ósculo santo para o irmão Enoque, né, e sua filha, a irmã Elma, também para a irmã Vera, o irmão Dijanilson, né, esposo da irmã Thelma, que falaram que sempre estão na escuta, o irmão Edinaldo, a professora Virgínia, a irmã Miriam, que também está sempre em sintonia, a irmã Verônica, a professora Isabel, que é irmã aqui da nossa amada irmã Liliana, que está na responsabilidade de trazer a devocional desta tarde, também para a nossa irmã Graça Alcântara, e um abraço especial, não poderia deixar, né, de mencionar, para a nossa irmã Arlene Pessoa, pastor Eudes. Ela disse que também está em sintonia com a nossa programação. Ela não faz parte do nosso ministério, mas faz parte do mesmo povo, né, que é o povo de Deus, lá no bairro dos Estados. Um abraço para ela, né, e para toda a sua família, irmã Verônica, irmão Giva, Tayane, Thaís, Thales, toda essa turma especial. O nosso abraço, o nosso ósculo santo, em nome de Jesus. Pastor Eudes, hoje estamos para fazer uma análise de mais um livro, né, da Bíblia. É verdade, pastor Samuel, missionário Liliane, diácono Nivaldo, Fernando, o operador, né? O Lucas já cumpriu a sua atribuição desta manhã. Querido, nós vamos, nesta tarde, falar um pouco sobre o livro de Números, né? E antes de falar sobre Números, que é o quarto livro da Bíblia Sagrada, do Pentateuco também, precisamos fazer uma revisão bem rápida daquilo que aconteceu no Sinai, na época em que Israel saiu do Egito, e ali no Sinai nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de o ano teológico de Israel. Na realidade não foi um ano, 11 meses, mas praticamente um ano. Então ali foi construído o santuário, foi entregue a lei através de Moisés ao povo de Israel, foi instituído o sacerdócio, o culto foi organizado, conforme nós vimos no sábado passado no livro de Levítico. É importante que se compreenda isso também, porque essa questão cultual era essencial na vida do povo de Israel. Então, se tinha um santuário, teria que haver sacerdotes que foram instituídos, né? O sacerdócio levítico, e Arão era o principal representante, e também
ali foi organizado o exército de Israel, com o primeiro censo, que é objeto do livro de Números, que nós iremos fazer uma reflexão aqui nesta tarde. Mas eu queria também lembrar que o tema de Levítico é santidade, né? Quer dizer, para se aproximar de Deus na hora do culto, teria que haver uma purificação, né? Uma purificação dos sacerdotes, do ofertante, e também o livro fala sobre este modo de vida de santidade que todo cristão, ou melhor, que todo israelita na época deveria viver, de uma forma que agradasse a Deus, e hoje para a igreja é a mesma coisa, viver em santidade de vida, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus santo. Em relação a Números, pastor Samuel, missionário Liliane e nossos queridos ouvintes, Diácono Nivaldo está conosco aqui nos estúdios desta preciosa emissora. Este número ele vem da tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta. E ele é decorrente, o título, dos 2 censos registrados no livro. Um no início do livro, capítulo 1 a 3, e outro no capítulo de número 26. Né? E neste censo, diz a Bíblia que Deus orientou a Moisés que fosse identificado os homens de 20 anos para cima capazes de sair para a guerra. Quer dizer, o censo tem um objetivo militar, né? Organizar o exército do Senhor. E o perfil desses soldados seria de 20 anos para cima, capaz de ir para a guerra, né? Muito bem. A autoria do livro é mosaica, como nós sabemos que o Pentateuco é acreditado a Moisés, e aproximadamente o ano 1405 a.C. E o tema do livro é a peregrinação de Israel no deserto, em demanda para a terra de Canaã. O propósito do livro é fazer um relato da razão por que Israel não entrou de imediato na terra prometida, bem como o mal que produziu, ou melhor, que pode trazer a murmuração, isso é importante, e também a incredulidade. Então, este é o propósito, quer dizer, relatar toda aquela fase na vida do povo de Israel e mostrar por que é que vocês não entraram na terra da promessa, digamos assim, com um prazo muito curto, porque do Sinai para a terra de Canaã, aproximadamente um mês de viagem com aquele pessoal que diz os historiadores, 2.500.000 pessoas, muita gente, crianças, idosos, etc., etc. Então, com um mês se chegaria na terra de Canaã. Só que houve um incidente lá em Cades Barneia, que tumultuou, e aí o povo ficou circulando no deserto durante aproximadamente 38 anos. Né? Muito bem, 38, 39 anos. Algumas características desse livro saltam à vista. Por exemplo, é um livro que relata as peregrinações de Israel no deserto. Outra característica, é um livro das murmurações contra Deus e contra o seu modo de agir. O povo reclamou do maná, reclamou da falta d'água, reclamou de liderança, reclamou de muitas coisas que terminou Deus punindo toda aquela geração que foi recenseada no primeiro censo lá no Sinai, porque o segundo censo foi feito lá na planície de Moabe, quando o povo estava prestes a entrar na terra da promessa. O livro também ilustra o princípio da vitória pela fé, pois sem ela, diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, é impossível agradar a Deus. Outra característica desse livro é que ele revela que Deus sempre cumpre o seu propósito. Se uma geração fracassa, Deus levanta outra geração. Mas o seu propósito há de se cumprir, porque Deus é Deus. E o livro mostra também que não é o tamanho do exército de Israel que impedia de conquistar a terra, e sim o tamanho da fé deles. É muito interessante isso aqui. E também o livro, que é bom que a gente entenda, inclusive o nosso querido ouvinte, que é o livro da disciplina. Quer dizer, Deus, ele revela nesse livro que ele disciplina o seu povo, executando julgamentos sobre ele quando persiste na murmuração e na incredulidade. Olhando para o livro, pastor Samuel e queridos ouvintes, em relação à cristologia, porque todo livro
nós encontramos na Bíblia uma referência a Cristo, direta ou indireta. É importante que a gente descubra neste livro, como eu disse aqui logo no início, quando nós introduzimos este quadro, nós dissemos que falamos sobre Jesus em cada livro da Bíblia, e nós dissemos que em número ele é a rocha que foi ferida. Então, quer dizer o seguinte, então nós encontramos no livro de Números algumas figuras de Cristo. Por exemplo, o dinheiro da redenção. Interessante, né? 5 ciclos, está em Números 3, 40 a 51. E a questão foi o seguinte, é que Deus mandou recensear os primogênitos de Israel, os homens, e mandou recensear também os levitas à parte. E havia uma diferença entre uma e outra, né? De 280, deixa eu ver aqui, 273 pessoas que precisavam ser resgatadas. Então, para poder se dedicar ao serviço do Senhor, né? Então, Deus instituiu que este valor por cada primogênito, né, que a diferença que eu já falei, 273 primogênitos em relação aos levitas, né, teriam que ser resgatados e através destes 5 ciclos por pessoa, segundo a Bíblia Sagrada. E este assunto, ele representa Cristo na obra de redenção, né? Porque o resgate era pagar. Então, Cristo, diz a Bíblia, lá em Hebreus, né, que pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário para a gente pudesse servir a Deus. A cinza da novilha vermelha também é uma figura de Cristo, porque ela purificava essas cinzas, o pecado não intencional. É interessante observar isso, pastor Samuel, porque a gente pensa às vezes que pecado é só adultério, é matar, roubar, etc. Mas diz a Bíblia, quer dizer, não diz a Bíblia, você extrai da Bíblia que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Então havia os pecados não intencionais, mas que precisavam ser purificados, precisavam ser reparados. Então esta cinza, então Jesus representa também, né? Porque diz a Bíblia que ele purifica os nossos pecados, né? Em relação ao crente quando há confissão e arrependimento e confissão. A serpente de bronze sobre uma haste. Isso aí, lá em João capítulo 3, verso 14, dizendo que ali estava uma figura, um tipo de Cristo, né? Olhando para a fé, para Cristo, para aquela serpente na época, quando as pessoas eram mordidas pelas serpentes venenosas, olhando, ficaria curado. Então, diz lá Jesus em João 13, 14, que como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim também o Filho do Homem será levantado. Todo aquele que nele crê será salvo, será perdoado, será lavado no sangue de Cristo. A vara de Arão que floresceu. Aí também esta vara que mostrava que Arão era ele e só ele, o sumo sacerdote, que ninguém poderia entrar naquele ministério, né? Então representa Cristo também, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então aí está diante dos queridos ouvintes o livro de Gênesis de uma forma assim bem panorâmica, de número, desculpe, para o seu deleite espiritual e também para desafiar você a ler a Bíblia Sagrada, né? Amém. Pastor, como todo livro da Bíblia, o livro de Números ele é rico em informações e também em lições espirituais para nós, principalmente a partir aqui do capítulo 11, né? A gente vê o relato de muitos eventos que aconteceram, né? Depois que Deus mandou recensear o povo, né? Organizar o seu povo. E nós vemos que quando Moisés começou a obedecer a palavra de Deus, né? Como líder de Israel, muitas coisas começaram a acontecer com relação ao seu ministério, à sua liderança. A gente começa a ver aqui que o povo começa a murmurar, como o senhor falou, contra Deus, contra Moisés. Aí uma série de consequências acontece. Miriam, né, que era uma das irmãs de Moisés, o próprio Arão, que era um dos irmãos de Moisés, terminaram se levantando contra o próprio Moisés e consequências vieram na vida deles, né? Foram agravados por enfermidades, terminaram morrendo. O próprio Moisés, que se deixou levar pelas circunstâncias, acabou também caindo em incredulidade, achando pesado o seu cargo e
pecando contra Deus e sendo impedido de entrar com aquela geração na terra prometida. Quais as lições que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Muito bem, pastor Samuel. É preciso que as pessoas entendam que Deus é um Deus soberano. Ele tem o seu propósito, ele tem as suas diretrizes, devem ser obedecidas à risca e sem questionamento. Então, nós temos, por exemplo, o caso de Moisés, que ele casou-se com uma cuxita, provavelmente uma africana, né? É uma mulher de pele um pouco mais escura, digamos assim. E Arão e Miriam se uniram para reclamar de Moisés, né? Censurá-la. Então, por causa disso, Miriam ficou leprosa, né? Por causa dessa murmuração, né? Arão dá a ideia de que Miriam foi quem liderou. Mas o problema mais difícil que Moisés enfrentou foi contra os 3 líderes de Israel na época, Coré, Datã e Abirão. Esses homens, eles reivindicaram o sacerdócio, né? Porque diziam todo o povo de Deus é santo e por que nós estamos de fora do ministério, em outras palavras, né? Então, foi quando aconteceu o episódio da vara de Arão que floresceu, né? Aqueles 3 líderes, né, fizeram um movimento terrível no meio do povo de Israel contra Moisés, mas Deus entrou em ação e vindicou o ministério de Moisés e de Arão e puniu os rebeldes, inclusive sobrando para as suas famílias, né? Mas a grande murmuração também foi a questão não se conformaram com... Porque às vezes na vida, pastor Samuel, a gente tem que entender que nós temos aquilo que Deus graciosamente nos concedeu. Então Deus deu o maná para alimentar o povo. Era a provisão de Deus, né? A intenção de Deus era que aquilo fosse rápido, mas por causa do problema lá de Cades Barneia, quando Deus mandou 12 espias para olhar a terra de Israel, então o que aconteceu? O relatório veio, 10 espias concordaram que a terra, aliás, os 12 concordaram que a terra manava leite, era uma terra muito boa, né? No entanto, os 10 espias não tiveram fé, não tiveram confiança suficiente no Senhor, e ele, né, digamos assim, aquele regime, né, de 10 pessoas contra 2 pessoas, porque Josué e Caleb permaneceram firmes e disseram que poderiam conquistar, aquilo levou o povo de Israel a se murmurar contra Deus, a reclamar. O resultado é que Deus condenou toda aquela geração de guerreiros recenseados no Sinai, 603.550 pessoas, à exceção de Josué e Caleb, a morrer no deserto, para que uma nova geração que fosse recenseada lá na planície de Moabe pudesse entrar na terra de Israel, né? Então podemos concluir que um dos temas principais também de Números é a soberania de Deus, né? A gente tem que se submeter a ela. Sem dúvida, sem dúvida. E como o senhor destacou, independente de nós, Deus cumpre os seus propósitos, né? É verdade. Agora, Ele quer contar conosco. E Ele quer contar com trabalhadores, pessoas que queiram ajudar, não pessoas que queiram, no caso, atrapalhar. A gente viu, por exemplo, aqui mais na frente também, o caso de Balaão, que se levantou, né, para profetizar contra Israel, mas não prevaleceu a profecia dele, né? Porque Deus tem um propósito e o propósito de Deus tem que ser cumprido. Agora é necessário que o povo andasse de acordo com a vontade soberana de Deus. O caso de Balaão é um caso interessante, pastor Samuel, porque ele foi contratado, né? Era um ministro, né? Era um profeta que foi contratado para resolver uma questão dos moabitas contra Israel, né? O rei de Moabe. Muito bem. Então, esse profeta, quando ele começou a atender às pretensões do rei moabita contra Israel, que Israel estava passando pelas terras do moabita para poder chegar na área do Jordão e entrar na terra de Canaã, por um milagre divino, que é visto no livro de Josué, Deus proibiu dele amaldiçoar o povo de Israel, conforme o mandato do rei de Moabe. Então Deus mandou que ele abençoasse a Israel e não amaldiçoasse, que aquele povo era o povo de Deus. A mesma coisa hoje em dia, né? Deus tem um povo que é um povo abençoado e não adianta ninguém se levantar contra a igreja que não vai prevalecer. Então não prevaleceu com colaboração a favor, né? Agora o indivíduo foi terrível, porque ele sabia que Deus não iria amaldiçoar Israel com a sua profecia, porque era um povo abençoado pelo próprio Deus, mas no entanto ele armou um esquema para impedir Israel, que foi uma festa e com mulheres e seduziu o povo de Israel. O pessoal
caiu em pecado de sexual, e o resultado foi uma grande praga e uma grande ira de Deus sobre o povo de Israel. Amém. Que Deus abençoe ao pastor Eudes, lhe dando cada vez mais sabedoria acerca da sua palavra, e a cada um dos nossos ouvintes, que o Espírito Santo possa estar aplicando esses ensinamentos santos ao seu coração. Amém? Vamos ouvir mais um hino para o nosso enlevo espiritual, e daqui a pouquinho voltamos com mais da palavra de Deus com a nossa irmã Liliane. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Pastor Samuel, nós queríamos aqui avisar aos nossos queridos ouvintes que nós temos o patrocínio, o apoio cultural da Aliança Vidros, né? Rua da República, 611, 617, Centro João Pessoa, próximo da Praça da Pedra. Fones 3221-8767 e 8880-5901, molduras de vidros em geral, box para banheiro, varandas, janelas, etc. E lá trabalha a nossa irmã Adriana, onde você é bem-vindo. Pedro, nosso irmão ali da livraria, do irmão Pedro, de frente ali ao Sesc, no centro da cidade, Rua Desembargador Souto Maior, 240, Centro, fone 3221-0530, Bíblias, livros evangélicos, CDs, etc. Pedro é uma figura distinta e nós mandamos um alô para ele nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Nossa irmã Liliane já se encontra aqui nos estúdios e ela vai hoje fazer a sua estreia. Irmã Liliane, boa tarde e a paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor, pastor Samuel. Da palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos novamente aqui para transmitirmos a palavra do Senhor. E eu creio profundamente que o Espírito Santo de Deus, ele há de ministrar o teu coração por meio da sua palavra nesta tarde. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração
se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, quando fala que Jesus apazigua a tempestade. E rapidamente lerei o texto, que você possa estar meditando mais tarde nesse texto, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia com ele também outros barquinhos. Então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe, Mestre, não te importas que pereçamos? Ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então perguntou-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. E é nesse Jesus de Nazaré que eu convido você a confiar nesta tarde, em meio à tempestade da vida talvez que você esteja enfrentando e os problemas que você esteja enfrentando. Eu convido a você a focar os teus olhos em Jesus de Nazaré. Passamos por situações difíceis, tribulações, problemas dentro das nossas casas, dos nossos lares, família, trabalho, enfim. Nós enfrentamos tempestades. E quem já não passou por alguma tempestade? É claro que nós passamos por tempestades na vida. Mas eu quero convidar a você a descansar no Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que em meio àquele vento, quando se levantou, ele estava dormindo na popa. Ele estava na traseira da embarcação, dormindo sobre uma almofada. E eu quero dizer para você nesta tarde que ele não está indiferente ao que está acontecendo na tua casa, na tua família, na tua vida, com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua situação financeira. Por mais que você diga, Senhor, o Senhor não está me vendo. Deus, onde está o Senhor nesta causa? Ei, Ele está te vendo. Ele está no controle da situação. E eu quero dizer para você que quando os homens perdem o controle do barco, Cristo se revela no comando da tempestade. E ele está no comando dessa tempestade. Ele estava naquele lugar aconchegante, naquele cantinho, ressonando. A respiração, eu creio que diferente dos demais tripulantes, porque havia uma agonia grande ali dos discípulos perto de Jesus. E chegaram a acordar e despertar e dizer, Mestre, não te importas que pereçamos? E havia uma agonia, talvez, no coração de cada um desses discípulos. E eu quero dizer para você nesta tarde, aquieta o teu coração, a agonia que está na tua alma, tudo que se passa, todos os pensamentos, todas as emoções, tudo esse turbilhão de sentimentos que está dentro de você. Eu peço a você nesta tarde, ei, olha para o Senhor Jesus, acalma o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor para você nesta tarde. Ele se revela no controle e no comando dessa tempestade. Ele sabe a hora de agir e Ele quer que você descanse. É possível descansar em meio à tempestade? É quando confiamos no Senhor. É sim quando colocamos Ele à frente de todas as coisas, quando descansamos no Deus que nós servimos. Nós estamos enfrentando tempestade na vida, muitas vezes quando estamos enfrentando, nós queremos enxergar só o problema, nós queremos enxergar só o tamanho do gigante, nós queremos olhar para a tempestade e para o barco, mas olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus de Nazaré. Não olhe para mais ninguém, não escute mais nada, não escute as vozes contrárias, algozes, daqueles que querem te oprimir, te entristecer, dizer que não tem mais jeito, que não vai ter fim, que não vai ter jeito, mas tem, porque Jesus dá jeito aquilo que não tem jeito, querido. O Senhor chega com providência hoje na tua casa, o Senhor chega com providência hoje no teu casamento, o Senhor chega com providência hoje na tua família, na situação financeira. Ele acalma a tempestade, Ele muda a história, Ele muda a situação, Ele muda a tua vida, Ele transforma o ambiente que você está vivendo, a situação que você está vivendo. O Salmo 62:11 diz mais ou menos assim, uma vez ouvi, duas vezes Deus falou, mais ou menos assim, que o poder pertence a Deus. Ei, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que está no comando, é aquele que vai se levantar e que vai fazer como fez na vida dos discípulos. A palavra do Senhor diz que ao despertar, no verso 39, ele repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, cala-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Ei, confie, creia, descanse que virá o tempo de bonança, a bonança virá, o tempo de cantar vai chegar, a paz, o sossego, a tranquilidade, a calmaria. Aquieta o teu coração, querido, nesta tarde.
E eu pergunto para você, você crê que a tua sorte pode mudar? Você crê que Deus pode sim restaurar o teu casamento, o teu lar, a tua saúde, o teu emocional, a tua vida, qualquer área que você esteja enfrentando dificuldade? Você crê nisso? Os pensamentos que Ele tem para você e os planos que Ele tem para você são bem mais altos e bem maiores do que você imagina. E, querido, Ele demonstrou seu perfeito controle sobre as piores circunstâncias humanas. O Senhor, Ele sempre está no controle. Os discípulos conheciam o poder do mar, por isso sentiam medo. E nós conhecemos de perto as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas não tenha medo, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, querido, olhe para o Senhor, ouse louvar ao Senhor com confiança, mesmo em meio às tempestades. Tem um trechozinho de uma música, de uma poesia que eu separei, que diz mais ou menos assim: eu te louvarei nessa tempestade e levantarei minhas mãos. Por tu seres quem és, não importa onde eu esteja. Cada lágrima que eu chorar, tu seguras minhas mãos. Tu nunca me abandonas. Ainda que meu coração esteja partido, eu te louvarei nessa tempestade. Querido, ainda que o coração esteja partido, ainda que você não esteja vendo nada, mas comece a cantar e louve, ouse louvar em meio à tempestade. Meu convite para você nesta tarde é esse: ouse confiar e descansar e louvar ao Senhor em meio à tempestade, aquietando o teu coração, confiando que Ele está no controle. Por mais que o ser humano ele perca o controle, mas Deus jamais perderá o controle. Creia na salvação do teu filho, na salvação do esposo, na restauração do casamento, na libertação do filho, seja das drogas, seja do vício, seja da rebeldia. Creia tão somente que Deus está entrando com providência divina. A lágrima desce, o coração dispara, mas descanse na certeza de que o teu Deus, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que é soberano, está olhando para mim, está olhando para você. E eu quero nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, profetizar vida sobre a tua vida. Profetizar a cura sobre a tua enfermidade, profetizar restauração sobre a tua família, profetizar renovo sobre a tua vida, que o Senhor esteja renovando as tuas forças, dando um ano para caminhar mais um pouquinho. Ei, espera mais um pouquinho, porque o que há de vir, virá. Tudo é no tempo determinado do Senhor. Se aprove a Deus, você está passando por essa tempestade, porque Ele sabe que você é capaz, Ele está do teu lado, pela água, pelo fogo, passando contigo, Ele está contigo. Então, querido, descanse nessa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você possa meditar mais um pouquinho nesta palavra mais tarde. Um cheiro no teu coração. Que Deus te abençoe. E a sua vitória em nome de Jesus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Liliane, sua família, seu esposo, pastor Jedaías, e todos que estão em sua casa na escuta do nosso programa. Queremos mandar aqui uma luta bem especial para a nossa irmã Antônia, lá do Geisel, e em nome dela fazer um apelo aqui, pastor Eudes. A irmã Antônia está com uma pessoa, não é, chamada Lindaura Araújo Lourenço, de 68 anos, obesa, e ela está precisando de uma cadeira de rodas, né? Eu estive falando com o diretor aqui da CPAD-FM, o pastor Oziel, e ele disse que nós poderíamos fazer essa solicitação, né, para os nossos amados ouvintes, ou para os ouvintes em geral da CPAD-FM 96.1. Se você puder, se você souber quem possa conceder uma cadeira de rodas para essa senhora, nós agradeceremos muito em nome de Jesus, ok? Você pode
procurar aqui a direção da rádio, ou então pode ligar para o nosso telefone, né? Anota aí, 8846-1324, entre em contato conosco para abençoar a esta senhora. O pastor Eudes tem aqui mais alguns anúncios, né? Os aniversariantes da semana, mas antes queremos também mandar um alô para a nossa irmã Lúcia Denise e família, que está na escuta do programa, e para o irmão Fabiano, que não apenas está ouvindo, mas está gravando a nossa programação, né? Que Deus abençoe todos vocês. Está inclusive no site, né? Irmã Liliane tem um alô? Queridos, eu gostaria de mandar um alô para minha família, especialmente meus filhos, meu esposo, e para a igreja, o pessoal que está ouvindo no WhatsApp, que eles só vitória, graças a Deus. E um cheiro no coração para a irmã Antônia, mãe, um cheiro, Roberta, Renata, Lidiane, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Cheiro. Amém. O irmão Diácono Nivaldo também tem um alô especial para os aniversariantes. Boa tarde, irmão Nivaldo, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel, a paz do Senhor. Nós queremos, em nome da Secretaria, do Departamento de Missões, parabenizar a todos que estão aí na escuta do programa A Voz Congregacional, feita pela terceira igreja lá no Gás, situada no Gás. São os seguintes, queridos irmãos. Do dia 11 até o dia 21, esses aniversariantes. Maria Edinalva da Silva, do Hernando Sato, 16/5, Anderson Amaral, do Valentina Figueiredo, 18/5, Jean Carlos Valentina Figueiredo, 19/5, Rebeca Raquel, do Valentina Figueiredo, 19/5 ainda, a irmã Adriana Félix, esposa do pastor Samuel. Do dia 21/5, Maria Luísa, filha da irmã Wirlene. Dia 21/5, Maria das Graças, do Valentino Figueiredo. E ainda estamos, pastor Samuel, estendendo os nossos parabéns aos ouvintes da Palavra de Deus que estão aí na escuta do programa A Voz Congregacional. Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente. Em nome de Jesus. Nosso tempo é resumido, não dá para mandar alô para todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e recebam todos nosso ósculo santo em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao final de mais uma programação. Se você quiser conhecer melhor o nosso ministério, nossa igreja, faça-nos uma visita ou presencialmente ou virtualmente. O nosso endereço, né, físico fica lá na rua Elba Maria Silva da Costa, vizinho ao Senec, não tem erro. A gente tem, né, cultos na terça, no sábado e principalmente no domingo. Pela manhã a partir das 9 horas e à noite a partir das 16 horas. E você é nosso convidado especial. Se você quiser nos fazer uma visita virtualmente, acesse o nosso site, que é o seguinte, 3iec.com.br. Pastor Eudes, considerações finais. Pastor Samuel, eu queria só lembrar os irmãos de nossa igreja que hoje à tarde nós estaremos ali na casa de acolhida, né? É verdade. Ministrando ali a palavra do Senhor. E à noite na casa do presbítero Gênison, para realizar um grande culto para a glória de Deus. E vamos ali nos alegrar com a família, que a irmã Severina foi restaurada por Deus. Graças não somente na restauração física, mas também ela resolveu pedir o batismo. Então nós iremos hoje, pela graça de Deus, batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, para a glória do Senhor, né? E desejar aos nossos queridos ouvintes um final de semana muito abençoado, cheio da graça de Deus. E no próximo sábado estaremos aqui novamente para fazer a obra do Senhor, se assim Deus permitir, né? Amém. E não esqueça a mensagem desta tarde. Não murmure, né? Como foi pregado, cante, louve, confie na soberania de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Vamos finalizar orando exatamente e agradecendo a Deus por mais essa programação com o pastor Eudes. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Agradecemos, ó Deus, pela programação desta tarde, a Voz Congregacional. Queremos te agradecer pelos nossos ouvintes, por esta emissora, que o Senhor continue abençoando graciosamente todos aqueles que estão ligados, ó Deus, nesta emissora, ouvindo a tua palavra. Te louvamos pela vida da missionária Liliane, pela palavra que ela ministrou nesta tarde. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão. Nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que fez, tu te importas